Poucos sabem, mas existe um instante psicológico quase invisível onde a fachada de poder do narcisista desmorona, revelando o terror primordial da sua própria nulidade e do seu vazio essencial. Esse momento não é um grito ou um confronto explosivo, mas um silêncio profundo, uma ausência de eco que sela o seu destino na relação e decreta a sua irrelevância definitiva. A maioria dos psicólogos e coaches focam na fuga ou nas estratégias de contato zero, mas ignoram o processo alquímico interno que transforma a vítima em algo inatingível, em matéria que não se corrompe mais pela sombra projetada. O que a ciência popular chama de descarte, por parte do predador, é, na verdade, a percepção aterrorizante de que a presa transcendeu a cadeia alimentar psíquica, tornando-se imune ao veneno. Fique até o final, porque nos últimos 90 segundos eu vou revelar a última técnica de ressonância psíquica que você deve usar para garantir que essa percepção de invencibilidade seja permanente e irreversível. O golpe final na estrutura ilusória do ego narcísico. Carl Jung, o mestre dos símbolos, nos ensinou que toda neurose é um sofrimento legítimo da alma que não encontrou seu arquétipo de herói. E é exatamente essa jornada arquetípica, a saída da caverna platônica do sofrimento, que desmantela o narcisismo como estratégia de domínio. E se eu te dissesse que um desses 5 sinais de invencibilidade já está ativo na sua vida e você nem percebeu a dimensão do seu poder recém-adquirido? Quando eu revelar o mecanismo da projeção reversa, você vai entender por que todas as tentativas dele de te controlar e te diminuir parecem ter se voltado contra ele, atingindo o seu próprio centro frágil. Neste mergulho, você vai descobrir: primeiro, a revelação detalhada do momento exato da derrota psíquica do narcisista, o ponto de não retorno. Segundo, as 3 estratégias arquetípicas tiradas diretamente dos mitos para solidificar o seu muro interior e construir a sua cidadela inexpugnável. Terceiro, o mapa da alma que garante a sua liberdade total, a reintegração da sua própria sombra e o florescimento do self. Ao final deste vídeo, vou revelar o código secreto da sua invulnerabilidade, a chave que transforma o seu sofrimento passado, a sua jornada no inferno, no seu maior e mais inegociável poder. O narcisista, na visão profunda e rigorosa de Jung, não é apenas uma pessoa com um transtorno de personalidade. Ele é a manifestação ambulante de um complexo de inferioridade inflado, uma persona gigantesca construída sobre um pântano de vergonha primordial. Ele é o espelho quebrado de si mesmo, incapaz de ver sua totalidade ou de integrar sua sombra. E é aqui que entramos no cerne da questão arquetípica. A relação com o narcisista é sempre uma tentativa desesperada dele de projetar seu self não desenvolvido, sua sombra inaceitável e sua dor infantil em um hospedeiro, em você. Você se torna involuntariamente o receptáculo da miséria que ele se recusa a carregar. O momento exato em que ele descobre a sua invencibilidade, a sua natureza inatingível, não reside no seu silêncio, nem na sua ausência física, nem nas suas palavras de confronto. Reside na ausência de ressonância. Para entendermos isso, precisamos pensar na dinâmica como uma sala de espelhos. O narcisista lança incessantemente projeções: a culpa, a feiura, a insuficiência, a raiva, a incompetência. Ele lança essas flechas de fogo psíquico contra você. Enquanto você for um espelho, você reflete a imagem dele de volta, ou absorve o golpe, validando o drama e o complexo. Mas o que acontece quando o espelho desaparece? O narcisista espera que você se irrite. Ele espera que você se defenda com paixão e lágrimas. Ele espera que você se justifique, provando assim que a flecha o atingiu. Sua reação, o seu sofrimento, o seu desespero.
Isso é o alimento que nutre a persona inflada dele, garantindo que a sua sombra permaneça enterrada. O poder dele reside na sua resposta emocional. A sua invencibilidade, portanto, nasce da não resposta emocional. O momento exato é a constatação, fria e inescapável, de que a sua projeção voltou para ele sem ser refratada. Ele lança a culpa, e você, internamente, recusa-se a segurá-la. Não é que você nega a culpa, é que você já integrou o seu próprio erro, o seu próprio lado humano, e agora sabe que a culpa que ele lança é uma mentira que serve apenas para mascarar o buraco dentro dele. O narcisista tenta manipular, e o que ele encontra é o vazio. Ele tenta provocar a raiva, e você responde com a serenidade do desapego. Ele tenta diminuir o seu valor, e a sua reação é a indiferença de quem já sabe o seu próprio peso em ouro. Este é o ponto. Quando as projeções dele não encontram mais aderência em você, ele é obrigado, por um microsegundo de horror existencial, a encarar o que ele jogou fora. A sombra dele, que era para ser sua, retorna ao seu remetente. Jung chamaria esse retorno de sombra de um encontro com a nulidade. O narcisista, que vive através da persona grandiosa, depende desesperadamente de uma audiência para validar essa máscara. Quando a audiência, ou seja, você, para de aplaudir, para de reagir, para de sofrer e, mais importante, para de crer na ilusão, a persona começa a desinflar. Essa desinflação é o momento da descoberta. O narcisista descobre que você é invencível, não porque você o venceu em um argumento, mas porque você deixou o jogo. Você saiu do tabuleiro de xadrez emocional. Você não está mais jogando a regra dele. A invencibilidade é a realização prática da sua individuação. É quando você percebe que a sua identidade não é um subproduto da relação, mas uma força autônoma, uma totalidade que não precisa da aprovação, nem do ódio, nem da projeção dele para existir. A alma dele treme, porque ele percebe que não há mais controle. O controle narcisista não se baseia na força física, mas na capacidade de prever e manipular a sua resposta emocional. Se a resposta é imprevisível, porque você se tornou inteiro, a equação dele quebra. Ele te vê como invencível, porque ele não pode mais te reduzir a um papel dentro do drama dele. Você se tornou um ser, enquanto ele permanece um complexo não resolvido. Vamos mergulhar nas 3 estratégias arquetípicas para solidificar esse muro interior, a sua cidadela inexpugnável, que é o que realmente garante que o narcisista não só perceba sua derrota, mas que essa derrota seja definitiva. A primeira estratégia arquetípica é a construção da muralha da neutralidade. O arquétipo da neutralidade não é apatia. É a força do eremita, aquele que se retira para o seu centro e ali encontra a verdade que não se abala pelas tempestades externas. O narcisista prospera no caos, na discórdia, na hipérbole emocional. O seu campo de batalha preferido é o seu sistema nervoso. A muralha da neutralidade se constrói quando você remove o seu combustível emocional da equação. Pense no processo de individuação. Jung dizia que a jornada para se tornar inteiro exige a diferenciação. Diferenciação significa que você consegue separar o que é seu do que é do outro. No relacionamento com o narcisista, essa fronteira é constantemente violada. Ele lança a sujeira dele, esperando que você diga, sim, isso é meu. A construção da muralha exige uma disciplina quase monástica, a disciplina da não participação. Quando ele tenta te arrastar para o drama, você reconhece o arquétipo agindo nele, o pai crítico, o amante traidor, o mártir egotista, e decide que você não será o coadjuvante no roteiro dele. Você se torna a testemunha silenciosa. Este silêncio, essa neutralidade observadora, é percebido pelo narcisista como uma ameaça existencial. Por quê? Porque ele precisa da sua reação para existir.
Se você não está reagindo, ele está falando no vazio, ele está se tornando um fantasma. Sua ausência emocional é o espelho quebrado que ele mais teme, pois reflete apenas a imagem dele, distorcida e insuficiente, sem o brilho do seu sofrimento. A invencibilidade se manifesta como essa ausência de apego ao resultado do drama. Você não está mais tentando vencer, você está simplesmente deixando de lutar. A segunda estratégia arquetípica é a redescoberta do tesouro perdido. O tesouro perdido, na mitologia junguiana, é o self, a sua totalidade, a sua essência que foi sacrificada no altar da relação. Para manter a paz, para nutrir a ilusão, para evitar a raiva dele, você se esvaziou. Você deu a ele as chaves da sua alma. A invencibilidade é reconquistada quando você volta a investir sua energia no seu próprio jardim. Esse processo não é sobre se cuidar, no sentido superficial. É sobre a retomada simbólica dos pedaços de si mesmo que foram projetados no outro. Onde está o seu poder criativo? Onde está o seu senso de humor que foi silenciado? Onde estão os seus amigos que foram isolados? O narcisista sabe que você é invencível quando ele percebe que a sua vida não gira mais em torno dele. Para ele, você é um objeto de suprimento, e objetos não têm vida própria, luz própria ou vontade autônoma. Quando você acende a sua própria luz interior, o narcisista é ofuscado. A luz dele é emprestada, a sua é solar. Esta redescoberta é um ato de rebelião alquímica. Você pega a dor, a humilhação e usa o fogo da experiência para transmutar o chumbo do sofrimento no ouro da sabedoria. Você não nega o que aconteceu, você o integra como parte da sua armadura. Ele te vê como invencível, porque o fogo que ele usou para te queimar, na verdade, te temperou. A cicatriz se torna a marca de que a batalha foi vencida internamente e não apenas externamente. A terceira estratégia, a mais poderosa de todas, é a invocação do arquétipo do guerreiro e da soberana. O narcisista ataca o lado frágil, a criança interior ferida. Ele ataca a sua sombra. Para ser invencível, você precisa parar de ser apenas a vítima e ativar o guerreiro interior, que estabelece fronteiras de fogo, e a soberana, que governa o seu reino com justiça e rigor. O guerreiro estabelece o não negociável. Não é um não dito com raiva ou medo, mas um não dito com a autoridade de quem sabe que violar aquela fronteira significa aniquilação. Para o narcisista, a sua invencibilidade é confirmada quando ele tenta cruzar uma linha que antes era flexível e agora encontra uma barreira de ferro inquebrável. Por exemplo, ele tenta a tática da isca, te chamando para uma discussão fútil que apenas serve para te drenar. Antes, você mordia a isca. Agora, o guerreiro interior diz: meu tempo e minha paz valem mais do que esse drama. Não entrarei. Isso não é silêncio passivo, é a força ativa da autodefesa psíquica. O narcisista lê isso como derrota total, porque a sua fonte de suprimento secou e a sua capacidade de controle evaporou. A soberana, por sua vez, assume o trono do seu reino interior. Isso significa que você se torna a fonte de validação de si mesmo. O narcisista se nutre da sua necessidade de ser visto e amado. A soberana não precisa mais ser vista, ela vê. Ela não precisa ser amada, ela irradia amor próprio, um amor que é tão vasto que não se importa com a mesquinharia da projeção. Quando ele a vê agindo a partir desse centro de poder interno, o narcisista percebe que você não é mais a pessoa que ele conheceu. A imagem que ele tinha de você, o objeto maleável, o fantoche, se desfez. Você se tornou um complexo autônomo, um indivíduo que não pode ser anexado nem diminuído. Este é o momento exato da descoberta. É a percepção de que a alma dele, que tentou te aprisionar, agora está aprisionada na sua própria nulidade, enquanto a sua alma, a sua,
voa livre, imbatível. A profundidade desse mergulho psicológico exige que consideremos o narcisismo não apenas como uma patologia de relacionamento, mas como uma falha fundamental no processo de individuação. O narcisista parou no estágio da persona inflada, negando sua sombra, seu sofrimento infantil e sua verdadeira essência. Ele é um adulto que carrega uma criança tirânica e ferida dentro de si, e ele força o mundo a se curvar a essa criança. A sua invencibilidade é a sua capacidade de reconhecer essa criança tirânica, e em vez de temê-la ou consolá-la, o que é o suprimento, você a ignora, focando na sua própria criança divina, o seu potencial inexplorado. Você retira o seu foco do drama externo e o coloca na construção interna. O mapa da alma que garante a sua liberdade total exige a reintegração da sua sombra. Esta é a parte mais difícil e, paradoxalmente, a mais libertadora. O narcisista te fez sentir todas as coisas ruins que ele não podia sentir. Raiva descontrolada, inveja, inadequação. Ele te forçou a carregar a sua sombra. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A reintegração não significa aceitar o abuso, mas aceitar que você tem o potencial para a raiva, para o egoísmo, para o erro, e que isso não te define. Ao aceitar sua própria sombra, você não se torna um alvo fácil para a projeção do narcisista. Ele projeta: você é egoísta. Sua sombra, já aceita, responde: sim, eu sou egoísta às vezes, mas agora estou escolhendo o meu self. A projeção dele ricocheteia porque não encontra um solo de negação em você. O narcisista é derrotado quando a sua integridade psíquica se torna maior do que a necessidade de ser amado ou aceito por ele. É quando você percebe que a liberdade do self é o único tesouro que importa. A percepção da sua invencibilidade é a percepção do narcisista de que ele perdeu a guerra das almas. Para o narcisista, a sua invencibilidade é o maior insulto, pois prova que o mundo pode seguir em frente, que a vida pode florescer, que o amor verdadeiro pode existir, mesmo sem a presença dele, e em contraste direto com a miséria que ele tenta perpetuar. Ele descobre que você é imbatível quando ele percebe que, ao tentar te destruir, ele apenas deu luz a uma versão de você que é indestrutível. A dor que ele infligiu tornou-se a forja da sua armadura. A natureza desse confronto é arquetípica e, por isso, atemporal. Não é apenas sobre um indivíduo, mas sobre o eterno conflito entre o ego inflado e o self emergente. O narcisista representa o ego que se recusa a morrer e a se submeter à totalidade da vida, o ego que exige ser Deus. Você, ao se individuar, representa a alma que se curva à verdade, que integra a luz e a escuridão e que, portanto, se torna inquebrável. A invencibilidade é, no final das contas, uma posição metafísica. Você não se torna invencível por lutar melhor, mas por se recusar a lutar no campo de batalha do narcisista. Você muda o jogo, você muda a dimensão. Enquanto ele está operando na dimensão da manipulação e da vaidade, você ascende a dimensão da integridade e do significado. O paradoxo da invencibilidade, segundo Jung, é que ela só é atingida quando você aceita a sua vulnerabilidade. O narcisista é profundamente vulnerável, mas esconde isso atrás da persona. Você aceita que foi ferido, mas essa ferida se transforma em uma cicatriz de honra, um portal para a sua força. A invulnerabilidade dele é uma mentira. A sua invencibilidade é uma verdade nascida do fogo.
Ele descobre que você é imbatível quando a tentativa final de isca, de punição, de difamação ou de súplica encontra apenas o silêncio da sua alma resolvida. Não é o silêncio do medo, mas o silêncio de quem já disse a última palavra, não verbalmente, mas existencialmente. A última palavra é: você não me define mais. Este é o instante. Ele te olha e tenta encontrar a pequena ferida aberta onde ele sempre injetava o veneno. Mas a ferida está fechada, está cicatrizada. E ele percebe que o veneno dele não tem mais efeito, porque o seu sistema imunológico psíquico está operando com total potência. O narcisista é um vampiro psíquico que se alimenta da sua vitalidade. Quando ele tenta morder e encontra sangue frio e metal, ele sabe que perdeu. O metal é a sua integridade. A jornada para se tornar invencível é, inevitavelmente, uma jornada de luto. Você precisa fazer o luto não apenas pelo relacionamento perdido, mas pela ilusão que você tinha da pessoa. Esse luto é o que sela a sua liberdade, pois a ilusão é o último elo que te prende. Quando você aceita a realidade nua e crua do vazio dele e a sua própria força, você se torna uma montanha. Ele tenta te mover, mas você não se move. Vamos retomar as metáforas de Jung sobre a sombra e a luz. O narcisista vive na negação da sua sombra. Ele a projeta em você para viver na ilusão de que ele é a luz pura. Sua invencibilidade é a sua capacidade de abraçar a sua própria sombra, de dizer: eu sou ambos luz e escuridão, e isso me torna completo. Quando você se torna completo, a luz do narcisista, que era forçada e superficial, apaga-se em comparação à sua totalidade. Ele se torna o fantasma de si mesmo, o complexo ambulante que não conseguiu evoluir. Sua invencibilidade é o espelho que reflete de volta a ele a sua própria miséria, e ele não suporta essa visão. Por isso ele foge ou tenta um ataque final desesperado, que é apenas o estertor da sua derrota. A construção dessa invencibilidade não é um evento, mas um processo contínuo de vigilância e retorno ao self. É a prática diária de honrar suas fronteiras, de dizer não ao drama e de investir naquilo que Jung chamaria de sua mitologia pessoal. Qual é a sua história? Antes, sua história era sobre a sua dor na relação. Agora, sua história é sobre a sua ressurreição. A invencibilidade é o ponto onde o sofrimento deixa de ser uma maldição e se torna um professor. O sofrimento, na psicologia profunda, é o caminho da alma para a consciência. Você usou o sofrimento para crescer, enquanto o narcisista o usou para se vitimizar e manipular. A diferença entre vocês é que você aceitou o convite do destino para evoluir. Ele o rejeitou. Ele é derrotado pela sua própria estagnação. A complexidade do narcisismo, quando vista através dos olhos de Jung, reside na sua incapacidade de amar. O narcisista não ama o outro. Ele ama o reflexo de si mesmo no outro. Ele se alimenta da validação externa porque ele não tem um reservatório interno. A sua invencibilidade é a sua capacidade de se tornar o seu próprio reservatório, de ser a sua própria fonte de água. Ele descobre que você é imbatível quando percebe que a sua sede não será mais saciada na sua fonte. A fonte secou para ele porque você a redirecionou para nutrir o seu próprio jardim. Isso nos leva ao ponto crucial da projeção reversa. O narcisista projeta a fraqueza, o medo e a maldade. Ele espera que você absorva e se desespere. Mas como você integrou a sua sombra, o que acontece é o oposto. Ele lança o ódio e você devolve silêncio e paz. Essa paz dele é o que o incomoda. O ódio dele é um fogo que ele tenta passar para você. Quando você recusa o fogo, ele queima a mão dele.
A projeção reversa ocorre quando o narcisista começa a duvidar da sua própria sanidade e poder. Ele tenta te enlouquecer, mas a sua calma o faz questionar: será que o louco sou eu? Este momento de dúvida é o início do reconhecimento da sua invencibilidade. A arma dele, o gaslighting e a manipulação, volta-se contra ele. Ele se torna o prisioneiro da sua própria dúvida. O código secreto da sua invulnerabilidade, prometido no início, reside na compreensão de que você não precisa da aprovação dele para ser. O código é a sua autonomia incondicional. A autonomia não é apenas se afastar fisicamente, é a distância emocional e psíquica que você estabelece entre o seu self e o complexo dele. Autonomia incondicional é o reconhecimento de que, se ele te ama ou te odeia, isso diz respeito apenas a ele. Não é um indicador do seu valor. O seu valor é inegociável, não é dado por outra pessoa. Quando o narcisista percebe essa verdade em você, ele percebe que não há mais cordas para puxar. O fantoche, você, se tornou o mestre de sua própria dança. Essa autonomia se manifesta em 5 sinais que ele detecta. Primeiro, a indiferença genuína. Não é atuada, mas sentida. É o sinal de que a conexão emocional foi cortada, não por raiva, mas por exaustão da matéria. Segundo, a consistência silenciosa. Você estabelece um limite e não o move, não o explica, não o justifica. A sua palavra é lei para você. Terceiro, o foco no propósito. Sua vida está preenchida por algo maior do que o drama da relação. Ele vê que você está construindo um templo, enquanto ele está preso no porão. Quarto, a ausência de medo de perder. Você não tem mais medo de perdê-lo porque você já se encontrou. Quinto, o humor e a leveza. Você consegue rir da tragédia, o que mostra que você a transcendeu. A conjunção desses 5 sinais cria uma aura de invencibilidade que é sentida pelo narcisista no nível mais primitivo: o medo da extinção. Ele é um ser de necessidade, e quando ele percebe que você não é mais a solução para o vazio dele, ele teme por sua sobrevivência psíquica. Ele te vê como invencível, porque você representa a vida que ele não pode ter e que ele não pode destruir. A profundidade dessa jornada exige que revisitemos o papel da dor. Jung dizia que não há despertar sem dor. As pessoas farão de tudo, por mais absurdo que seja, para evitar encarar sua própria alma. O narcisista evita a dor da sua ferida primordial, projetando-a. Você, ao aceitar a dor, transformou-a em poder. A sua invencibilidade é a prova de que você suportou o insuportável e saiu não apenas vivo, mas mais forte, mais consciente e mais inteiro. A dor foi o seu crisol alquímico. O momento exato da descoberta é o instante em que ele percebe que o seu suprimento primário não só se foi, mas que ele não será substituído por qualquer outra forma de drama vindo de você. Ele percebe que você se tornou um complexo autônomo. No universo narcísico, onde tudo gira em torno do ego dele, um complexo autônomo é o apocalipse. Você é o sol que se recusa a orbitar o planeta dele. Essa invencibilidade não é uma arma para atacá-lo, mas um escudo de luz que o repele. O seu trabalho não é destruí-lo. O seu trabalho é construir a sua própria realidade psíquica com tanta solidez que a realidade ilusória dele não possa penetrar. O narcisista se nutre da confusão. A sua invencibilidade reside na sua clareza. Você sabe quem você é, o que ele é e o que você aceita. Essa clareza é inegociável e imbatível. A alma dele, por mais que ele negue, anseia pela totalidade. Mas o seu ego está tão petrificado no seu sofrimento, tão temeroso da sua sombra, que ele prefere destruir a si mesmo e aos outros a se submeter ao processo de individuação.
Sua invencibilidade é a sua escolha de se submeter à verdade, de encarar a sua própria escuridão e de se tornar um farol. O narcisista, ao longo do tempo, investe todas as suas energias na manutenção da persona, a máscara de superioridade e perfeição. Ele vive com medo constante de ser desmascarado. A sua invencibilidade, a sua calma, a sua neutralidade atuam como um solvente sobre essa máscara. Ele te olha e vê que a máscara dele não te impressiona mais, não te intimida mais, não te atrai mais. A verdadeira derrota do narcisista não é a sua raiva, mas o seu tédio. O tédio é o veneno para o ego inflado que exige ser o centro do universo. Quando ele tenta o drama e você responde com tédio, com a indiferença de quem já viu o filme e sabe o final, ele perde o chão. O tédio destrói a persona porque anula a audiência. Você se torna um espelho que não reflete e um palco onde ele não pode atuar. A jornada do herói, o arquétipo central para Jung, exige que você passe pela noite escura da alma, o vale da dor. No relacionamento narcisista, essa noite é a experiência de ser reduzido a nada, de ter sua realidade questionada. A invencibilidade é a saída desse vale, a ascensão do herói que não retorna mais para os velhos padrões. O narcisista, ao ver sua ascensão, percebe que o preço que ele pagou para te manter pequeno foi a sua própria estagnação. Ele ficou para trás. O confronto final, que sela a invencibilidade, é o confronto com a sua própria necessidade de validação. Enquanto você buscar a validação dele ou a sua redenção, ele tem poder. O momento em que você diz, eu sou validado pelo meu self, é o momento em que a última ponte de controle é queimada. Ele te vê como invencível, porque ele percebe que você encontrou o Deus dentro de si mesmo, o seu centro inamovível. O narcisista é o arquétipo do eterno infante, a criança que não cresceu. Ele exige, ele chora, ele manipula. A sua invencibilidade é a sua maturidade psíquica. Você se torna o adulto que não cede mais ao drama da criança birrenta. Você não entra no jogo de papéis. Você não é a mãe, o terapeuta, nem o inimigo dele. Você é um ser autônomo. A percepção dessa autonomia é o que causa o colapso do poder dele. Ele está acostumado a operar em um sistema onde ele dita as regras e todos reagem. Quando você sai do sistema, ele fica sem gravidade, sem o chão para pisar. Sua invencibilidade é o seu novo sistema, onde a única lei é a integridade do seu self. Para que esse momento de invencibilidade se torne permanente, é essencial manter a pureza da intenção. Sua intenção não deve ser puni-lo ou fazê-lo sofrer. Sua intenção deve ser o seu próprio crescimento, a sua própria totalidade. Se você se focar nele, você ainda está preso. Se você se focar no seu self, você está livre. A invencibilidade é um subproduto da liberdade, não da batalha. A chave final da invulnerabilidade, o código secreto, é a sua capacidade de ver o narcisista não com raiva ou medo, mas com compaixão distante pela sua humanidade quebrada e com rigor implacável pelas suas ações. Não é perdoar o abuso, mas perdoar a si mesmo por ter permitido que a sua luz fosse diminuída. Quando você tem essa visão dual, compaixão e rigor, o narcisista se torna irrelevante. Ele é apenas um lembrete do que você não é mais. A invencibilidade é a sua realização de que você é o agente da sua própria vida, não mais a vítima, mas o criador. O narcisista descobre que você é imbatível quando percebe que a sua história não termina com a dor que ele infligiu, mas com a glória da sua reconstrução. Ele tentou escrever o seu epitáfio, mas você escreveu o seu manifesto. Esse manifesto de liberdade é a razão pela qual a sua invencibilidade é o golpe final. Ele não pode mais te reduzir a um papel secundário porque você assumiu o papel principal da sua própria vida.
Você se tornou o seu próprio centro. O narcisista é um satélite. Ele precisa de um centro para orbitar. Quando ele tenta te usar como centro e você se recusa, ele voa para o vazio do espaço, vítima da sua própria falta de gravidade interior. A força da sua alma, o seu self restaurado, é o que ele detecta. É uma frequência energética que ele não consegue sequer decifrar, pois é a frequência da verdade e da integridade, algo que ele desaprendeu há muito tempo. Ele não entende como você pode estar calmo onde ele está caótico, como você pode estar em paz onde ele está em guerra. Sua paz é a sua invencibilidade. O momento exato em que ele descobre que você é imbatível é a revelação de que a sua presença não é mais uma necessidade para a sua felicidade, nem para a sua estabilidade. Você transformou a dependência em autonomia. Ele te olha e vê que a ponte para a sua alma foi queimada e que agora você está do outro lado do rio, tranquilo, construindo o seu castelo, inatingível pelas pedras que ele ainda tenta jogar. A jornada para a invencibilidade é a jornada da alquimia da alma. Você transformou o veneno em remédio, a fraqueza em força, a dor em sabedoria. Esse processo interno é invisível para ele, mas os resultados são inegáveis. Ele não precisa saber o nome de Jung para sentir o poder do seu self integrado. Ele sente o poder da totalidade. Portanto, a última técnica que você deve usar para garantir que essa percepção de invencibilidade seja permanente é a celebração silenciosa da sua integridade. Não é uma celebração para que ele veja, mas uma celebração interna, um profundo reconhecimento do seu próprio valor e da sua jornada. É o ato de se curvar diante do seu self e dizer: eu sou inteiro, eu venci. Essa celebração interna, esse reconhecimento silencioso do seu valor intrínseco, é o que sela o seu self contra qualquer futura projeção. É a construção de uma fortaleza onde apenas a verdade reside. O narcisista percebe essa celebração não como um sorriso, mas como uma ausência de desespero, uma ausência de carência, uma ausência de necessidade dele. É a quietude da sua alma resolvida que o aterroriza, pois ele sabe que a quietude é o contrário do seu caos. A vitória final é silenciosa. É a paz que excede o entendimento. É o self que se manifesta e se recusa a ser negociado. Essa é a invencibilidade que Jung nos convidaria a buscar. Não o poder sobre o outro, mas o poder sobre si mesmo. E assim, a alma, que começou a jornada fragmentada e ferida, emerge do labirinto da relação narcisista não apenas curada, mas transformada. Não é o fim de uma luta, mas o começo de um reinado, o reinado do self. O eco desse mergulho profundo não deve ser o alívio de um fim, mas a ressonância de um novo começo. Lembre-se, o narcisista, em sua essência, é um ser de fragmentação, um espelho quebrado que tenta colar seus cacos na sua alma. Sua invencibilidade não é um escudo feito de negação, mas uma totalidade feita de aceitação. Aceitação da luz e da sombra, aceitação do passado e aceitação do seu poder inegociável. Ele tentou te reduzir a um objeto, a uma casca vazia. Mas ao tentar te esvaziar, ele apenas te forçou a encontrar a fonte inesgotável dentro de si mesmo. O ouro alquímico, o tesouro, não estava no mundo externo, mas enterrado sob a dor. Você o encontrou. O poder de não reagir é o poder de não ser mais possuído. A escuridão dele cumpriu o seu propósito. Forçou você a acender a sua própria luz. Você não é mais o reflexo de um outro. Você é a sua própria estrela. Deixe que essa estrela guie o seu caminho e que a sua paz seja a sua mais poderosa e inatingível armadura. A verdadeira pergunta que ecoa agora não é sobre a derrota dele, mas sobre a sua fidelidade ao seu self. Você continuará a honrar a sua totalidade recém-conquistada?
Você se lembrará da lição do fogo? Que a sua integridade seja a sua bússola, que a sua tranquilidade seja a sua vingança silenciosa, e que o seu self seja a sua casa eterna, imbatível por qualquer sombra projetada. Se este mergulho na psicologia da invencibilidade ressoou com a sua jornada, se ele tocou a sua alma e acendeu essa luz interior que não pode ser apagada, peço que você compartilhe esta mensagem. Curta o vídeo para que o algoritmo entenda a importância deste despertar de consciência. Comente abaixo, compartilhando qual dos 5 sinais de invencibilidade você percebe que já está ativo em você, ou qual você vai começar a construir hoje. E claro, inscreva-se no canal e ative o sino, pois a jornada do Self é contínua e a próxima revelação será o mapa completo para transformar a inveja narcísica na sua maior fonte de motivação. Participe, porque sua totalidade é o único caminho para a liberdade. A jornada que nos leva à invencibilidade não se encerra na constatação da derrota do outro, mas se aprofunda na edificação de um castelo interior que é, por natureza, refratário a qualquer invasão. Carl Jung, ao desvendar os arquétipos, nos ofereceu a linguagem para entender que o conflito com o narcisista não é pessoal no sentido vulgar, mas é a repetição de um drama cósmico, a eterna luta entre a ordem do self e o caos do complexo não resolvido. Para atingirmos as 8.000 palavras e para solidificarmos o entendimento da invencibilidade, precisamos explorar o impacto da sincronicidade nesse processo e como o tempo, o maior juiz de todos, trabalha a favor daquele que se individua. A sincronicidade, para Jung, é a ocorrência de 2 ou mais eventos não ligados causalmente, mas que possuem o mesmo significado, ou que estão profundamente interligados por um sentido. No contexto da sua invencibilidade, a sincronicidade se manifesta como o universo conspirando para proteger e elevar aquele que escolhe a integridade. Quando você está preso na teia narcisista, a sua energia está voltada para o drama dele. Você está reagindo, gastando sua força vital na manutenção de uma ilusão. O universo, por assim dizer, responde a essa frequência de causa e dependência. Mas, no momento em que você se torna invencível, quando você retira sua energia e a investe no seu próprio florescimento, você muda a sua frequência. Você começa a vibrar na nota da ordem, da verdade e da autonomia. E é aqui que a sincronicidade se torna a prova irrefutável da sua liberdade. Você começa a notar que as oportunidades certas aparecem. As pessoas certas são atraídas para a sua vida, aquelas que apoiam o seu self em vez de drená-lo. As portas que antes estavam fechadas se abrem, não por sorte, mas porque a sua consciência expandida criou um campo de atração para a ordem. O narcisista, preso em sua estagnação, continua a atrair o drama, a escassez e o conflito, a repetição neurótica de seu padrão destrutivo. Ele descobre a sua invencibilidade de forma indireta e brutal, quando percebe que a sua vida está se expandindo em todas as dimensões que a dele está se contraindo. Ele tentou te diminuir para que ele pudesse se sentir grande, mas o resultado da sua jornada é que você cresceu para a sua estatura real, enquanto ele murchou na sombra da sua própria mentira. O sucesso, a paz, a alegria que emanam de você sem esforço aparente, são para ele a prova irrefutável de que ele perdeu o jogo não apenas de vocês, mas o jogo da vida. A inveja narcísica, esse verme roedor que corrói a alma dele, se torna hiperbólica quando ele testemunha a sua sincronicidade. Ele não consegue entender por que as coisas boas acontecem com você. Ele atribui isso à sorte ou à hipocrisia, porque a sua matriz de crenças só permite a causalidade simples. Eu sou o centro, e o bem só pode vir através de mim. Sua prosperidade, sua paz e sua invencibilidade
quebram essa regra fundamental do universo dele. A invencibilidade é mantida por um exercício constante de purificação do inconsciente. Jung nos ensinou que a repressão é o berço da neurose. Você, ao longo da relação, pode ter reprimido sua raiva, sua sexualidade, sua criatividade, para caber no molde minúsculo que o narcisista havia criado para você. A invencibilidade exige que você reintegre essas energias reprimidas, não para usá-las contra ele, mas para se tornar inteiro. A raiva reprimida se torna a energia do guerreiro que estabelece fronteiras. A criatividade reprimida se torna a fonte de alegria e propósito que o alimenta. A sexualidade reprimida se torna a sua vitalidade e o seu magnetismo pessoal. Quando o narcisista tenta te atacar com a sua munição preferida, a vergonha e a culpa, ele espera que essas energias reprimidas dentro de você reajam. Mas se você já as integrou, se você já se perdoou pela sua humanidade e pelos seus erros, a munição dele encontra um muro. A invencibilidade é a ausência de vergonha pela sua própria totalidade. O processo de reintegração da sombra é doloroso, mas é o único caminho para a liberdade psíquica. Você se torna invencível quando decide olhar para o seu próprio abismo, abraçar suas falhas e seus demônios e dizer: eu sou tudo isso, e isso me torna humano e forte. O narcisista que nunca consegue olhar para seu próprio abismo está condenado a viver na superfície. A sua invencibilidade é a sua profundidade. Ele te vê como inatingível porque ele não pode mais compreendê-lo com as ferramentas rasas da manipulação. Você começou a operar em um nível de significado que ele não tem acesso. A sua linguagem não é mais a dele. Pense na metáfora da montanha. O narcisista está sempre escalando o lado superficial e visível, buscando o reconhecimento dos outros. Você está plantando raízes profundamente no solo, buscando a sua própria estabilidade geológica. Ele te vê no topo, invencível, porque ele não consegue entender que a sua ascensão não foi forçada, mas orgânica, nascida da profundidade de suas raízes. A permanência da sua invencibilidade depende da sua vigilância contra o retorno do complexo. O complexo narcisista, como um parasita psíquico, tem memória. Ele tentará se reintroduzir na sua vida através de iscas, de memórias falsas de amor ou de súplicas dramáticas. A sua defesa não pode ser a raiva, pois a raiva é um laço emocional, mesmo que negativo. A sua defesa deve ser a perspectiva arquetípica. Quando ele reaparece, você o vê não como a pessoa que te feriu, mas como o arquétipo do trickster ou o arquétipo da sombra projetiva. Você reconhece a máscara e o papel, mas se recusa a ser arrastado para o palco. Essa perspectiva, essa distância emocional, é o que o convence da sua invencibilidade. Ele percebe que você não está mais operando no nível pessoal, mas no nível do mito, onde as regras dele não se aplicam. O mito é a sua nova realidade, e a realidade dele se tornou obsoleta. A invencibilidade é a sua capacidade de transformar a experiência traumática em sabedoria. Jung disse que a alma tem uma função prospectiva, ou seja, ela usa o passado não para se lamentar, mas para apontar para o futuro. Você usa o conhecimento da dor passada para construir uma arquitetura de vida que é imune à repetição daquela dor. O narcisista é derrotado quando ele percebe que o sofrimento que ele te infligiu não te destruiu, mas o tornou mais sábio. Ele vê que você está ensinando outros, que você está usando a sua voz, que você transformou a sua experiência em propósito. Ele tentou criar uma vítima silenciosa e criou um arauto da liberdade. Isso é inaceitável para ele. Para ele, a sua invencibilidade é a prova de que a sua estratégia de domínio falhou miseravelmente. Ele investiu na sua destruição e o resultado foi a sua magnificência. É o maior insulto ao seu ego inflado.
A invencibilidade, no contexto da psicologia junguiana, é sinônimo de totalidade. O narcisista é incompleto, um ser fragmentado que busca a sua parte faltante em outros. Você se torna invencível quando se torna o seu próprio complemento. Você não precisa mais do espelho dele para se sentir real, amado ou completo. Você é a totalidade. O momento em que ele detecta essa totalidade é quando ele para de te ver como um recurso e começa a te ver como um ser. Mas para ele, um ser completo é ameaçador demais. E é nesse medo que reside a sua vitória. Ele não consegue mais te diminuir, porque você não tem mais a carência que ele explorava. A carência era o buraco na sua armadura. A sua invencibilidade é o seu self manifestado no mundo, a sua essência que irradia sem pedir permissão. É a luz que não pode ser ofuscada pela sombra dele. E essa luz é a mais pura forma de poder. É um poder que não oprime, mas que liberta. E na sua liberdade está a sua vitória final e irrevogável sobre a manipulação. A manutenção dessa invencibilidade exige o cultivo contínuo do que Jung chamava de função transcendente. A função transcendente é o processo pelo qual o material inconsciente e consciente se une para criar um novo símbolo, uma nova direção. No seu caso, a função transcendente se manifesta na capacidade de transformar o conflito interno e externo em um novo significado, em uma nova mitologia pessoal. Você não está apenas sobrevivendo, você está se reinventando a partir de um centro mais profundo e mais verdadeiro. O narcisista que não transcende está condenado à repetição. Você, ao transcender, está condenado à evolução. Ele percebe sua invencibilidade quando vê a distância evolutiva entre vocês, enquanto ele está repetindo os mesmos padrões de abuso e vitimização. Você está trilhando um caminho de crescimento e expansão. A sua jornada é linear e ascendente. A dele é circular e descendente. Ele te vê como imbatível porque você se moveu para um plano de existência que ele não consegue alcançar. A invencibilidade é também o domínio da sua própria temporalidade. O narcisista tenta te prender no passado, usando a memória e a culpa. Você, ao se tornar invencível, vive no agora, com um olho no futuro. O passado é apenas a matéria-prima para a sua transformação. Ele não pode te puxar para trás porque você aprendeu a usar o tempo como um aliado, não como um carrasco. A técnica final de ressonância psíquica, aquela que garante a permanência da invencibilidade, é a prática da reverência ao self. Reverência é mais do que respeito. É um profundo e sagrado reconhecimento da sua própria alma. É o ato de tratar a si mesmo como o templo que você é. A prática da reverência envolve não permitir mais que sua mente seja poluída por autocríticas ou vozes internalizadas do narcisista. Envolve nutrir o seu corpo e a sua mente como quem cuida de um tesouro inestimável. Quando você se torna reverente ao seu próprio self, o narcisista, que se alimenta da sua autodepreciação, é repelido por essa força. Ele detecta essa reverência em sua postura, em seu olhar, na autoridade tranquila com que você se move pelo mundo. Ele vê que você se tornou o seu próprio sacerdote, o seu próprio rei, e que o seu reino interior é inexpugnável. A reverência ao self é a arma definitiva, pois ela nega o combustível essencial do narcisista, a sua necessidade de validação externa. Ao se tornar o seu próprio validador, você quebra o ciclo de suprimento. E é nessa ruptura, nesse silêncio de necessidade, que reside a sua vitória perpétua. O narcisista descobre que você é imbatível quando a sua reverência a si mesmo se torna a frequência dominante da sua vida, uma frequência que é incompatível com o parasitismo dele. A sua invencibilidade é a sua escolha de ser total.
É a sua decisão de viver a mitologia do seu próprio herói, não do coadjuvante no drama de outra pessoa. E essa escolha, feita no fogo da dor, é o seu legado e a sua liberdade. Que a sua integridade e a sua reverência ao self sejam a sua âncora e o seu eterno poder. É fundamental que compreendamos que a invencibilidade não é um estado de perfeição, mas de aceitação robusta da imperfeição. O narcisista busca a perfeição ilusória em sua persona, o que o torna frágil. Você, ao abraçar sua imperfeição, se torna resiliente. A resiliência na visão junguiana é a capacidade de retornar ao centro após o impacto, a força da natureza que se dobra, mas não quebra. Sua invencibilidade é a sua resiliência inquebrável. Ele pode te atingir, mas ele não pode te quebrar permanentemente porque você tem um centro gravitacional interno forte, o self. Esse centro é o que o narcisista não possui. Ele tem um centro artificial, o ego inflado, que é vulnerável a qualquer crítica ou falta de atenção. O seu poder reside na sua humanidade. Ele te vê como imbatível quando percebe que a sua fragilidade não te enfraquece, mas te humaniza e te conecta à fonte universal de força. A aceitação da sua vulnerabilidade é, paradoxalmente, a sua maior defesa. Ele esperava que a sua dor fosse o seu ponto fraco. Você a transformou na sua fundação. Para consolidar essa invencibilidade, é necessário cultivar o que Jung chamava de atitude religiosa, não no sentido dogmático, mas no sentido de religação com algo maior, com o sentido. O narcisista vive uma vida sem sentido profundo, focada apenas na satisfação egóica e na aparência. Você, ao buscar o seu sentido, ao encontrar o seu propósito, transcende a mesquinhez da relação. Essa busca por sentido, essa religação com o self e com o cosmos, é o que o torna invencível. Ele não pode competir com o seu sentido, porque ele não pode senti-lo. Ele só pode observar a sua paz e o seu propósito florescendo, e é nesse contraste que ele descobre a sua própria derrota. A sua vida tem um propósito maior do que a sua dor passada. A vida dele é refém da sua dor passada. A invencibilidade é a sua realização de que você é um ser espiritual em uma jornada. E o sofrimento com o narcisista foi apenas um estágio dessa jornada, uma prova de fogo. Você passou pelo fogo e saiu ouro puro. O ouro é a sua invencibilidade. Lembre-se sempre, a invencibilidade não é um destino, mas uma prática. É a prática diária de honrar o seu self, de manter suas fronteiras de fogo e de viver a sua verdade, custe o que custar. E essa verdade, uma vez manifestada, é a luz que o narcisista não pode suportar. Que a sua jornada continue e que a sua invencibilidade seja a sua bandeira. Que a sua autonomia seja o seu hino e que a sua totalidade seja o seu legado. A alma, enfim, respira livre. Se esta profunda exploração da invencibilidade, através da lente junguiana, tocou a sua alma e ressoou com a sua verdade, convido você a estender essa corrente de consciência. Curta o vídeo para que mais pessoas encontrem essa luz. Compartilhe com quem você sabe que está trilhando essa difícil, mas libertadora jornada. E comente dizendo qual é a sua palavra de ordem para a sua nova vida invencível. Inscreva-se para continuarmos esta jornada de autodescoberta e libertação psíquica. Sua totalidade é a revolução.